Irmãos e irmãs em Cristo Jesus. Eu venho aqui gravar para vocês mais um vídeo aqui no meu canal da Bíblia, Ouvindo a Voz de Deus. E no vídeo de hoje é a história da redenção, capítulo 4, tentação e queda. Mas antes de eu relatar esse relato, eu preciso da ajuda de vocês para se inscreverem no meu canal da Bíblia, Ouvindo a Voz de Deus, deixar o seu like, ativar o sininho das notificações para receberem meu vídeo e compartilhar meu vídeo para maior número de pessoas o conteúdo do meu canal. Agora vamos orar pedindo a sabedoria de Deus para nós entendermos sobre esse relato da história da redenção, capítulo 4, tentação e queda. Querido Deus e Pai, te agradecemos. Querido Deus e Pai, nos dê sabedoria agora para nós entendermos esse relato da história da redenção, capítulo 4, tentação e queda. O Teu Espírito Santo nos ilumine, Senhor. Pai, abençoe os inscritos desse canal e abençoe as pessoas que vão se inscrever também, Senhor. Perdoe os nossos pecados, porque nós somos falhos, o Senhor conhece o nosso coração. É isso que eu lhe peço e agradeço em nome de Jesus. Amém. Então, meus queridos irmãos, vamos ao relato da história da redenção, tentação e queda. Este capítulo é baseado em Gênesis capítulo 3. Se vocês quiserem ler Gênesis capítulo 3, vai falar da tentação e queda. Que Eva, ela comeu do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal e deu para seu marido Adão comer. Quando eles comeram, eles sentiram vergonha, porque estavam nus, eles não sentiam vergonha. Quando eles comeram, sentiam vergonha de estar nus e fizeram folhas de figueira para se cobrir. Foi aí que entrou o pecado. E o que aconteceu com Adão e Eva? Eles foram expulsos do jardim do Éden. Se vocês puderem ler esse Gênesis capítulo 3, vocês vão entender a história que eu vou relatar aqui para vocês também. Satanás assumiu a forma de serpente e entrou no Éden. A serpente era uma bela criatura com asas e quando voava pelos ares apresentava uma aparência brilhante, aparecendo ouro polido. Ela não andava sobre o chão, mas ia de uma árvore a outra pelo ar e comia frutos como homem. Satanás entrou na serpente e tomou sua posição na árvore do conhecimento e começou vagarosamente a comer do fruto. Eva, a princípio inconscientemente absorvida em suas ocupações, separou-se do marido. Quando percebeu o fato, sentiu a apreensão do perigo, mas de novo imaginou estar segura, mesmo não estando ao lado do marido. Tinha sabedoria e força suficiente para discernir o mal e resistir-lhe. Os anjos haviam-na advertido para que não fizesse isso. Eva logo se achou a contemplar com um misto de curiosidade e admiração a árvore proibida. Viu que o fruto era muito belo e pensava consigo, mesmo porque Deus decidira proibi-los de comê-lo ou tocar nele. Era então a oportunidade de Satanás. Dirigiu-se a ela como se fosse capaz de adivinhar seus pensamentos. É assim que Deus disse: não comereis de toda a árvore do jardim? Assim, com palavras suaves e aprazíveis e com voz musical, dirigiu-se à maravilhada Eva. Ela se sobressaltou ao ouvir uma serpente falar. Esta exaltava sua beleza e excessivo encanto, o que não lhe desagradava. Mas Eva estava espantada, pois sabia que Deus não tinha conferido à serpente o poder de fala. A curiosidade de Eva aumentou. Em vez de escapar do local, ficou ouvindo a serpente falar. Não correu à sua mente que este pudesse ser o inimigo decaído, usando a serpente como médium. Era Satanás quem falava, não a serpente. Eva estava encantada, lisonjeada, enfatuada. Tivesse encontrado uma personagem
autoritária, possuindo uma forma semelhante à dos anjos, e a eles se parecendo. Teria ela se colocado em guarda, mas essa estranha voz devia tê-la impedido para junto de seu marido, a fim de perguntar-lhe por que outro podia assim livremente dirigir-se a ela. Mas entrou em controvérsia com a serpente. Respondeu à sua pergunta: do fruto das árvores do jardim comeremos, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, não comereis dele, nem nele tocareis, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher: certamente não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se abrirão os vossos olhos, e serei como Deus, sabendo o bem e o mal. Satanás desejava infundir a ideia de que pelo comer da árvore proibida, eles receberiam uma nova e mais nobre espécie de conhecimento do que até então tinham alcançado. Esse tem sido seu trabalho especial com grande sucesso desde a queda, levar o homem a forçar a porta dos segredos do Todo-Poderoso e a não estar satisfeito com o que Deus tem revelado e não cuidar de obedecer ao que ele tem ordenado. Gostaria de levá-los a desobedecer aos mandamentos de Deus e então fazê-los crer que estão entrando num maravilhoso campo de saber. Isto é pura suposição e um miserável logro. Eles deixam de compreender o que Deus tem revelado, menosprezam seus explícitos mandamentos e aspiram a mais sabedoria independente de Deus e procuram compreender aquilo que lhe aprove reter dos mortais. Exultam com suas ideias de progresso e se encantam com sua própria vã filosofia, mas apalpam trevas de meia-noite quanto ao verdadeiro conhecimento. Estão sempre estudando e nunca são capazes de chegar ao conhecimento da verdade. Não era da vontade de Deus que este santo par tivesse qualquer conhecimento do mal. Dera-lhes livremente o bem, mas retiveram o mal. Eva julgou sábia as palavras da astuta serpente, quando ouviu a audaciosa asserção: é certo que não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que deles comerdes, se vos abrirão os olhos, e como Deus serão conhecedores do bem e do mal. Fazendo de Deus um mentiroso, Satanás insinuou insolentemente que Deus os tinha enganado, impedindo que fossem exaltados com um conhecimento igual ao seu próprio. Deus disse: se dela comeres, certamente morrerás. A serpente disse: é certo que não morrereis. O tentador assegurou a Eva que tão logo comesse o fruto, ela receberia um novo e superior conhecimento que o faria igual a Deus. Chamou sua atenção para si mesmo. Ele comera livremente da árvore e achara não apenas perfeitamente inofensiva, mas deliciosa e estimulante, e disse-lhe que era por causa de suas maravilhosas propriedades de comunicar a sabedoria e o poder que Deus lhe tinha proibido experimentá-la, ou mesmo tocá-la, pois ele conhecia estas maravilhosas qualidades. Declarou que ter comido o fruto da árvore proibida era a razão de ter obtido o dom da fala. Ele ensinou que Deus não levaria a cabo sua advertência. Isto era meramente uma ameaça para intimidá-los e privá-los do grande bem. Disse-lhe mais que não poderiam morrer. Não tinham comido da árvore do conhecimento. Não tinham comido da árvore da vida que perpetuava a imortalidade. Disse que Deus os estava enganando e privando-os de um mais elevado estado de felicidade e mais exaltada alegria. O tentador colheu um fruto e passou a Eva. Ela o tomou nas mãos. Ora, disse o tentador: vocês foram proibidos até mesmo de tocá-los, pois morreriam? Não observariam a maior sensação de perigo e morte comendo o fruto, declarou ele, do que nele tocando ou manuseando. Eva foi encorajada, pois não sentia os sinais imediatos do desagrado de Deus. Pensou que as palavras do tentador eram de todo sábias e corretas. Comeu e ficou encantada com o fruto. Ele pareceu delicioso ao paladar
e ela imaginava sentir em si mesma os maravilhosos efeitos do fruto. Então esse foi o capítulo 4, tentação e queda, falando de tentação e queda de Adão e Eva. Vocês viram aí que Satanás ele enganou Eva? Olha, Eva, pode comer do fruto. Vocês terão conhecimento do bem e do mal. Serão sábios que nem Deus. Pode comer, Eva. Eva viu a serpente comendo. E Eva viu que não acontecia nada com a serpente. Ela falou, então eu posso comer. Olha a mentira de Satanás, falando para Eva, pode comer que vocês não vão morrer. E Deus falou que um dia comer desse fruto, morreriam. Eva foi na ideia da serpente. Temos que tomar cuidado. Satanás é o pai da mentira. Ele está nesse mundo para nos enganar. Tome cuidado. Por isso que eu falo, temos que estar alicerçados na palavra de Deus para não cairmos nos enganos de Satanás. A palavra de Deus mostra o engano de Satanás. Tome cuidado. Satanás enganou Eva, Adão e Eva. Fizeram eles cair. E Satanás quer fazer o mesmo com a gente, fazer a gente cair. Satanás entrou uma serpente, usando a serpente como médium. Eva deveria pensar, Deus não deu o poder de fala para a serpente. O que Eva era para ter feito? Ter ido ao onde seu marido estava. Mas Deus havia alertado Adão e Eva que não era para eles ficar afastados. Isso significa também que o casal não pode ficar afastado um do outro, brigando. Se vocês ficarem afastados um do outro, Satanás entra, faz arruaça na vida do casal. O que Satanás gosta mais de fazer é destruir família. Ele destruiu Adão e Eva. Ele não vai parar por aí. Ele vai continuar destruindo famílias. A família que não estiver alicerçada na palavra de Deus, não for unida à família, Satanás vem e destrói. Então temos que tomar cuidado. Quero orar por você. Querido Deus e Pai, nos livre dessa tentação, Pai. Nos livre da tentação do inimigo. Só conseguimos vencer a tentação se permanecemos ao seu lado, Pai. Como Jesus venceu a tentação no deserto, em Mateus capítulo 4. O inimigo foi atentar Jesus. E Jesus venceu porque estava conectado ao Senhor. Isso nos mostra, Pai, que nós só vencemos a tentação se permanecemos ao lado de Jesus. Só assim conseguiremos vencer a tentação. Ó Pai querido, perdoe os nossos pecados, porque nós somos falhos e o Senhor conhece o nosso coração. É isso que eu lhe peço, lhe agradeço em nome de Jesus. Amém. E até meu próximo vídeo. Tchau!